Olá! Hoje vamos falar do ciclo das quintas. E aí você pode se perguntar o porquê que na lousa está escrito escala maior. É verdade, não tem como eu falar de ciclo das quintas sem mencionar a escala maior, né? Então o que seria a escala? Uma escala é um conjunto de notas e de uma nota para outras elas obedecem uma distância. Elas obedecem uma distância baseada num conjunto de tons e semitons. Então, dependendo da disposição desses tons ou semitons, eu vou gerar um tipo de escala. Então, eu vou colocar aqui uma sequência, já tem na lousa uma sequência de tons e semitons. E essa sequência é que gera essas ordens aqui, onde estão tons e semitons, ela vai gerar a escala maior. Se eu mudar a ordem, pode sair daqui outros tipos de escala. Mas vamos falar por enquanto só da escala maior. Então, eu vou aplicar agora essa questão de tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom em cima das escalas para eu formar as escalas maiores, tá? Então, aqui pegando a escala de Dó, eu vou aplicar aqui, ó, de Dó para Ré, eu tenho um tom. De Ré para Mi, eu tenho um tom. De Mi para Fá, a natureza da distância entre eles é de um semitom. De Fá para Sol, um tom. De Sol para Lá, eu tenho um tom. De Lá para Si, eu tenho um tom. E de Si para Dó, eu tenho um semitom. Então veja que bateu perfeitamente com a sequência de tons e semitons da escala maior. Agora vamos entender, a partir de agora, como que eu encontro as outras escalas e como que as outras escalas elas são geradas. Então, a partir da escala de Dó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a escala de Dó em dois grupos de 4 notas cada um. Então, o primeiro grupo, ele vai pegar de Dó a Fá. Então, meu primeiro grupo, tá? Que é um tetraacorde. Alguns livros vão nomear como tetraacorde. Então, a questão é que eu separei o meu primeiro grupo com 4 notas. Agora eu vou pegar, automaticamente gerou um outro grupo, que é o meu segundo grupo, com 4 notas. E essa informação é importante para eu achar a minha próxima escala. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu segundo grupo, ele vai virar na minha próxima pauta o primeiro grupo. Ou seja, eu vou pegar as 4 primeiras notas do segundo grupo e colocar na minha próxima escala. Então, o que gerou? Gerou Sol, Lá, Si e Dó. Então, eu vou colocar aqui Sol, Lá, Si e Dó. Só que agora eu vou continuar. Ré, Mi, Fá e Sol. Então eu preciso continuar. O que eu fiz até agora? Eu peguei esse meu segundo grupo e coloquei aqui, ó. Né? O segundo grupo virou o primeiro aqui, ó. Segundo grupo de 4 notas. Primeiro grupo. E automaticamente eu precisei continuar a escala, porque a escala é um conjunto de notas, mas tem um limite que são 8 notas, tá? Ou na verdade 7, e repito aí a minha oitava. Então é Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Então gerou aqui o meu segundo grupo. Tudo bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a mesma coisa, o mesmo conceito de tons e semitons nessa escala. Então, de Sol para Lá, eu tenho um tom. De Lá para Si, eu tenho outro tom. De Si para Dó, eu tenho um semitom. De Dó para Ré, eu tenho um tom. De Ré para Mi, eu tenho um tom. E de Mi para Fá, eu tenho um semitom. Eu tenho aqui um semitom, né? Do jeito que ele se apresenta aqui. Mas veja que o meu primeiro, vamos conferir a sequência. Tom, tom. O segundo, tom, tom. O terceiro, semitom. Aí eu achei mais um tom e mais um tom aqui,
que é de Ré para Mi. Só que de Mi para Fá eu tenho um semitom, só que eu preciso ter um tom. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um sustenido. Então deixa eu apagar só para não ficar tão poluído assim. Eu vou colocar aqui no Fá um sustenido. Agora sim eu tenho uma distância de um tom. De Mi para Fá sustenido eu tenho um tom. E de Fá sustenido para Sol eu tenho uma distância de um semitom. Então aqui eu completei e bateu a escala maior de quem? De Sol. E como que eu sei que é a escala de Sol e escala de Dó? Obviamente pelo que começa e pelo que termina. A primeira nota é a nota Sol, então eu estou fazendo a escala de Sol. Tanto é que quem vai oitavar de novo vai ser a nota Sol, que vai me denunciar que eu estou fazendo a escala de Sol. Só que a escala de Sol ela tem um acidente. E qual é o acidente de Fá, de sustenido na nota Fá? E como eu consegui descobrir isso? Aplicando a minha fórmula de tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Uma vez tendo esse entendimento de como eu gerei as escalas, como que as escalas são geradas, eu vou achar os acidentes de cada escala. Então aqui na escala de Dó, respeitando sempre essa regra tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, que ela é a característica da escala maior, ela vai gerar a escala maior, eu observei que na escala de Dó eu não tenho nenhum acidente. Já a escala de Dó gerou uma segunda escala, né, que foi a escala de Sol. Como que foi gerado? Eu separei, né, os dois grupos de 4 notas, peguei o meu segundo grupo, coloquei numa nova pauta. Esse segundo grupo de 4 notas que foi gerado da escala de Dó, ele passa a ser o primeiro grupo, né, na nova escala. E aí eu só completei. Sol, Lá, Si, Dó, coloquei mais 4 notas, que vem depois de Dó vem Ré, Mi, Fá e Sol. Só que aí eu apliquei de novo o conceito de tom, tom, semitom e descobri que eu tenho um acidente na escala de Sol maior. Aqui vale uma observação. Esse conceito de tom e semitom, ele vai gerar uma escala e, por consequência, vai gerar um campo harmônico. Campo harmônico nós vamos falar depois. Mas aqui eu quero aplicar uma ilustração. Eu posso falar que a vaca, ela produz queijo? Não. Ela produz o leite, que do leite aí eu consigo extrair o derivado do queijo, né? Eu consigo fazer o queijo. A mesma coisa é a questão de tom e semitom. O tom e semitom aqui, simbolicamente, eu posso representar pela vaca. Então ela vai gerar a minha escala maior, que é o leite. O leite vai gerar o queijo, ou seja, a escala maior vai gerar um campo harmônico. Então, não confunda que tom, tom e semitom, ou esse conjunto, vai gerar diretamente um campo harmônico. Não, vai gerar uma escala e a partir dessa escala eu consigo gerar um campo harmônico. Mas voltando aqui a essa observação, voltando aos ciclos das quintas, o que eu quero com tudo isso explicar da escala maior? Observe que se eu for continuar a usar essa metodologia de pegar o segundo grupo de uma escala, colocar em uma nova pauta e o que era segundo grupo passa a ser primeiro grupo nessa nova pauta e aí eu completo com um outro segundo grupo, colocando as outras 4 notas que vão faltar, eu vou gerar uma outra escala. E assim eu vou achando os acidentes musicais. E isso é a base para eu entender como o ciclo de quintas funciona. Se você observar bem, eu estou gerando uma escala de 5 em 5. Ou seja, aqui é a escala de Dó, que eu peguei como exemplo, escala de Dó, e a escala de Sol.
Então, se eu for contar Dó, Ré, Mi, Fá e Sol, eu contei 5, então por isso que é um ciclo de quintas, ou seja, eu vou andando de 5 em 5 notas e assim eu vou gerando escalas e essas escalas terão acidentes específicos, quantidades de acidentes específicos para cada escala. Então, se eu fosse fazer uma nova escala, qual seria a minha nova escala que foi gerado a partir da escala de Sol? Eu vou pegar o segundo grupo e vou colocar um novo pentagrama, que seria Ré, Mi, Fá e Sol. Só que eu vou manter os acidentes. Os acidentes, eles vão sendo acumulativos. Então, o meu primeiro grupo nessa nova escala seria isso daqui, né? Então, eu vou fazer sem a pauta e vou fazer com o nome das notas, tá? Porque eu não desenhei a pauta aqui. Então, seria o meu primeiro grupo, seria Ré, Mi, Fá sustenido e Sol, certo? Agora eu vou completar até eu chegar a Ré. Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Só que eu tenho que continuar a aplicar a regra de tom e semitom. Então, eu peguei os meus primeiros 4 grupos e eu vi que tem tom, tom, de Fá sustenido para Sol eu tenho um semitom, né? Agora, de Sol para Lá eu tenho um tom, de Lá para Si eu tenho um tom, de Si para Dó eu tenho meio tom. Só que eu quero um tom, porque é a regrinha de tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Essa é a fórmula da escala maior. Então aqui, de Si para Dó, eu tenho um semitom. Aí eu adicionando um sustenido, agora eu tenho um tom. E de Dó sustenido para Ré, eu tenho um semitom. Então bateu tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Então assim eu vi que agora a escala de Ré, ela tem 2 acidentes, que é o Fá e que é o Dó. E aí eu vou continuar andando de 5 em 5. Então Dó, Sol e Ré. Então é Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Então essa é a base do entendimento do ciclo das quintas. Agora vamos tratar, propriamente dito, do ciclo das quintas. Então, no corte anterior, eu descobri como o ciclo das quintas é gerado. Então, a partir de uma escala, eu peguei o segundo, dividi aquela escala em 2 grupos, né? O segundo grupo, ele virou o primeiro em uma nova escala. E aqui eu só completei com as outras 4 notas e essa nova escala gerou um outro grupo, né? Um outro segundo grupo que virou o primeiro grupo de uma nova escala e assim sucessivamente. E isso está mostrado aqui, ou seja, a escala maior ela gerou todas essas escalas e eu estou indo de 5 em 5, por isso o ciclo das quintas. E aí, eu vi que no corte anterior, a escala de Dó gerou a escala de Sol, né? E aí, o que eu fiz? O segundo grupo da escala de Dó foi o primeiro grupo da escala de Sol. E aí, o segundo grupo da escala de Sol foi o primeiro grupo da escala de Ré. Ou seja, da escala de Sol, eu gerei a escala de Ré. Da escala de Ré, eu gerei a escala de Lá. Da escala de Lá, eu gerei a escala de Mi. Da escala de Mi, eu gerei a escala de Si. Da escala de Si, eu gerei a escala de Fá sustenido. E da escala de Fá sustenido, eu gerei a escala de Dó sustenido. Então, o ciclo das quintas, ela tem por responsabilidade ordenar e achar tudo aquilo que compete os sustenidos. Então, nós só vamos trabalhar, por enquanto, a ordem dos sustenidos. Então, cada escala que foi gerado, né, por ciclos de quinta, tem uma quantidade de sustenido. Então, vale lembrar, mais uma vez, que ainda eu não estou trabalhando com campo harmônico. Eu estou trabalhando
nas escalas, exclusivamente as escalas, tá? E essas escalas, sim, elas geram campos harmônicos, né? Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Então, a escala de Dó, eu vi que no corte anterior não tem nenhum sustenido, né? A escala de Sol, ela tem um sustenido. A escala de Ré, 2 sustenidos. A escala de Lá vai ter 3 sustenidos. A escala de Mi, 4 sustenidos. A escala de Si, 5 sustenidos. De Fá sustenido, 6 sustenidos. E a escala de Dó, todos os sustenidos, né? 7 sustenidos, se eu considerar que eu não vou repetir o Dó, a oitava. Então, são todos os sustenidos. E agora, quais são esses sustenidos? Aqui eu vou colocar um outro conceito, que são as ordens dos sustenidos. E aqui vale diferenciar bem o que é escala e o que é a ordem dos sustenidos. Então, cada escala ela tem uma quantidade de sustenidos. E agora eu vou passar uma sequência de notas todas sustenidas. E a gente vai trabalhar exatamente em cima dessa ordem, tá? A ordem é a seguinte: é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si, todos sustenidos, tá? Tudo isso é sustenido. E para que vai me servir essa sequência? Primeiro ponto é que você tem que saber que essa ordem dos sustenidos é diferente dessa ordem das escalas. O que eu estou querendo dizer é que cada escala existe uma quantidade de sustenido, que eu coloquei aqui, correto? E essa ordem dos sustenidos que estão dentro de cada escala vai me ajudar a eu descobrir de prontamente quantos e quais são os nomes dos sustenidos de cada escala. Então, vamos começar com a escala de Dó. A escala de Dó, eu vou colocar aqui que essa seria a escala de Dó. A escala de Dó não tem nenhum sustenido, então eu poderia colocar aqui, né, todas as notas Dó, Ré, Mi e assim sucessivamente. Então não existe nenhum sustenido. A escala de Sol existe um sustenido. E qual que é? É o Fá. Então eu tenho um sustenido. E agora eu vou falar de um outro conceito, que é a armadura de clave. Vamos lá. Então eu falei que o Sol ele tem um sustenido que é o Fá. Então vou colocar aqui. Fá sustenido. Né? Então eu já achei o Sol. O Ré tem 2 sustenidos, que é quais são eles? É o Fá e o Dó. Então vou colocar aqui. Fá e Dó. Eu já achei aqui o de Ré. Agora vamos para o Lá. O Lá tem quais sustenidos na escala de Lá? Tem o Fá, o Dó e o Sol sustenido. Então vou colocar aqui na minha armadura de clave, vou colocar o Fá, o Dó e o Sol. Então já achei o de Lá também. E o de Mi tem 4 sustenidos. Quais são? Fá, Dó, Sol e Ré. Então vou colocar aqui Fá, Dó, Sol e Ré. Então achei aqui a quantidade de sustenidos que tem dentro da escala de Mi. A próxima escala, seguindo o ciclo das quintas, é a escala de Si. Então vamos lá, vou colocar aqui, são 5 sustenidos. Quais são? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Então vamos lá. Fá, Dó, Sol, Ré e Lá. 5 sustenidos. A escala de Fá sustenido tem 6 sustenidos.
Quais são? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá e Mi. 6 sustenidos. Vamos colocar aqui. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá e Mi. São 6 sustenidos. E o último aqui, que é o Dó sustenido. O Dó sustenido, que terá todos os sustenidos. Vai ter Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Então vai ter Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Terão 7 sustenidos. Isso chama armadura de clave. Essa quantidade de sustenidos que está após a clave, né, é o que a gente chama armadura de clave. É a quantidade de sustenidos que tem em determinado trecho musical, e essa quantidade ela pode falar para mim a tonalidade que eu estou, né? Então é justamente isso. 4 sustenidos, eu estou na tonalidade de Mi, na escala de Mi. Então vou aplicar a escala de Mi. Então eu posso analisar essa informação de 2 formas. Então a primeira forma de eu analisar todas essas informações é saber dividir as coisas. Então é saber que o ciclo das quintas, ela vai estar falando para mim que as escalas elas estão sendo geradas de 5 em 5, que é as escalas, as ordens das escalas, né? E o ciclo de quinta, ela vai estar responsável por falar para mim a parte das escalas que contém sustenidos, as notas sustenidas. A outra questão isso é a primeira forma, né? Tudo isso que eu estou explicando faz parte da primeira forma. Mas para isso eu tenho que saber que existem uma ordem dos sustenidos que vai me ajudar a interpretar todas essas situações. Então aqui eu coloquei 2 casos e como que eu vou analisar esses 2 casos? Eu quero descobrir, olhando na armadura de clave, que tonalidade a música está. Na verdade eu não vou falar nem que tonalidade por enquanto, eu vou falar em que escala eu estou, tá? Então aqui, analisando a primeira pauta, né? A primeira armadura de clave. A armadura de clave, como eu disse, é o conjunto de todos os sustenidos após a minha clave, né? Formando aí uma espécie de proteção, é a armadura, né? Então aqui você tem 5 sustenidos. Então qual escala eu estou? Existem 2 formas de eu explicar isso, de eu analisar. A primeira é saber, decorar mesmo a quantidade de sustenidos que a escala tem. Então, por exemplo, a escala de Fá, eu sei que tem 6 sustenidos, tá? Mas aí, além disso, eu tenho que saber quais sustenidos tem. Então eu tenho que decorar essa ordem aqui. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Então, se eu sei que a escala de Fá tem 6 sustenidos, eu vou contar justamente nessa ordem 6 vezes, né? 6 sustenidos. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá e Mi. Então a escala de Fá sustenido tem 6 sustenidos. E quais são? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá e Mi, né, que seria o sexto. Então essa é uma forma. Eu decoro essa sequência e depois eu só atribuo a quantidade de sustenidos que tem a minha escala que eu quero. Por exemplo, a escala de Lá, eu sei que tem 3 sustenidos. Se eu decorar a ordem, eu vou saber que é Fá, Dó e Sol. Então, a minha escala de Lá, ela tem 3 sustenidos, que é Fá, Dó e Sol. Essa é a primeira forma de eu conseguir bater o olho e analisar. Então, neste caso aqui, onde eu tenho 5 sustenidos, que escala vai ter 5 sustenidos? É a escala de Si.
Quais são? Então vou contar os 5 sustenidos, as 5 primeiras notas, né, da ordem dos sustenidos. Então é Fá, Dó, Sol, Ré e Lá. Então a escala de Si sustenido tem 5 sustenidos, que são Fá, Dó, Sol, Ré e Lá. Então aqui o que eu fiz? Eu só coloquei essas notas, eu só coloquei na verdade esses acidentes, os sustenidos, na minha pauta. Então aqui o meu primeiro sustenido está na linha da nota Fá. O meu segundo sustenido, né, que seria o Dó, está no espaço de Dó. O meu terceiro sustenido está no meu espaço, né, aqui teria uma linha suplementar. Então aqui está no meu último espaço, representado o espaço do Sol. Eu estou na escala de Si ainda, então o Si tem 5 sustenidos, que é Fá, Dó, Sol, Ré. Então o sustenido está na linha do Ré e depois vem o Lá, né? Aí então o meu sustenido está no espaço aonde representa o Lá. Então essa é a primeira forma. Eu decoro a ordem dos sustenidos e depois é só eu contar. Por exemplo, na escala de Dó. Na escala de Dó eu sei que tem 7 sustenidos. Quais são? São todos eles. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Então, na minha armadura de clave, ao invés de ter... se eu quisesse continuar aqui, né? Eu teria Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Os 7 sustenidos. Essa é a primeira forma de eu enxergar aqui os sustenidos dentro da minha armadura de clave e já identificar a escala que eu estou. A outra forma, a segunda forma, eu não preciso decorar nada, mas eu preciso saber ler a partitura. Então eu não vou contar como se eu soubesse a ordem, eu não decorei a ordem, vamos supor. Então eu vou pegar o meu último sustenido, né? O meu último sustenido, que é um Sol, que ele está no espaço de Sol, né? Ele está nesse espaço, que representa aí o espaço do Sol. Esse é o meu último sustenido. O que vem depois de Sol, se eu contar na ordem normal, aqui eu não estou falando nem do ciclo das quintas, essa ordem que eu vou contar não é do ciclo das quintas, e nem a ordem dos sustenidos. É a ordem natural, que seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Né? Essa é a ordem que eu estou falando aqui. Depois de Sol, o que vem? Depois de Sol, vem Lá. Então, aqui seria... tudo que eu colocar aqui, seja uma figura musical ou seja um sustenido, ela vai ter um nome de Lá. Então eu sei que a minha escala está na escala de Lá. Simples assim. Eu paro na minha última nota e conto uma depois. Ou seja, eu paro no meu último acidente, que é Sol, e o que vem depois de Sol? Lá. Então eu posso afirmar que Lá tem 3 sustenidos. Então, Lá, 3 sustenidos. E quais são? Aqui não tem jeito, eu tenho que saber aonde cada sustenido está. Então, na minha escala de Lá, eu tenho Fá, Dó e Sol. Então, essa é a segunda forma que eu tenho de analisar a minha armadura de clave e saber em que escala eu estou. Aqui vai mais uma informação importante, tá? Existem 2 nomenclaturas para os acidentes. Os acidentes fixos e os acidentes ocorrentes. Os fixos, como o nome já diz, são os acidentes que não saem do lugar, né? São os acidentes que estão dentro da armadura de clave. Você não vai encontrar os mesmos acidentes que estão na armadura de clave acompanhando a nota. Pode ter outras notas, mas as notas em que os sustenidos estão, eles são fixos. Então aqui eu estou na escala de Si maior, tem 5 sustenidos. Então aqui eu vou ter o Fá, vou ter o Dó, vou ter o Sol, vou ter o Ré e vou ter o Lá. Então todas as notas que caírem na linha ou no espaço onde os acidentes estão, essas notas terão os acidentes
pertinentes a elas. Então é o caso aqui que eu coloquei como exemplo um Fá. Você pode perceber que não tem um sustenido aqui, mas é um Fá sustenido porque ele está na linha onde o sustenido está na armadura de clave. Então esses acidentes são fixos e vale para todas as notas que a música tem, até que eu mude a armadura de clave. Se eu não mudar a armadura de clave, segue essa regra até o final, tá? Agora o acidente ocorrente é totalmente diferente. Eu estou também na escala de Si maior, eu tenho 5 sustenidos. Os 5 sustenidos estão, né, distribuídos nas notas de Fá, de Dó, de Sol, de Ré e de Lá, tá bom? Então por isso que eu sei que eu estou na escala de Si. Mas os acidentes estão acompanhando as notas, eles não estão fixos na armadura de clave. Então essa é a diferença dos acidentes fixos para os acidentes ocorrentes. Então agora, para nós finalizarmos a aula, vamos fazer um resumo do que a gente viu aqui e separar as coisas, tá? Uma escala, ela é construída por intervalos de tons e semitons. Então, dependendo da ordem que os tons e os semitons, eles apresentam dentro da fórmula, eu vou ter um tipo de escala. Então, o que foi apresentado foi a ordem de tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom, que gera uma escala maior. Essa escala maior, por sua vez, ela gera outras escalas, como separando blocos de 2 em 2 dessa escala. Então são 8 notas que tem a escala, considerando que eu vou repetir a primeira nota, que vai ser a última, vai ser a oitava. Então são 4 notas no primeiro grupo e 4 notas no segundo grupo. Para eu gerar uma nova escala, eu vou pegar esse segundo grupo, que contém 4 notas, e vou começar uma nova escala com eles. Assim eu vou obter um padrão em que eu vou gerar escalas de 5 em 5. E o objetivo disso é achar os sustenidos. Então essa regra de eu pegar uma escala, aplicar o padrão de tom e semitom, eu vou gerar as escalas e esse padrão vai ser com que eu vou montar o meu ciclo de quintas. O ciclo de quintas, por sua vez, é uma ferramenta que eu vou utilizar em vários momentos e um deles é para eu achar a minha armadura de clave. Uma vez que eu entendi o conceito de como é construído o meu ciclo das quintas, eu vou aplicar o meu ciclo das quintas em determinadas e várias situações. E uma delas é eu achar a escala em qual eu estou observando a armadura de clave, que foi o que nós vimos, né? Então tem a ordem dos sustenidos, né, que eu tenho que decorar, a ordem dos sustenidos, que vai me auxiliar a achar a quantidade de sustenidos que cada escala contém. Cada escala tem uma determinada quantidade de sustenidos e a ordem dos sustenidos é importante. Agora, como que eu vou estudar tudo isso? Eu, particularmente, eu decorei a ordem dos sustenidos como eu fiz, né? Porque a chave de tudo é que o ciclo das quintas vai mostrar para mim isso daqui, ó, a ordem dos sustenidos. Então nós vimos tudo que eu apresentei, a construção da escala, que vai gerar outras escalas, e essas escalas terão sustenidos, é o que o ciclo das quintas faz. Esse é o objetivo do ciclo das quintas, mostrar a quantidade de sustenidos que tem em cada escala. Agora o meu trabalho é o que eu vou fazer com essa informação. Vou pegar a ordem dos sustenidos que eu passei aqui, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, vou decorar e vou atribuir a quantidade de sustenidos que cada escala tem. E aí fica fácil eu olhar a minha armadura de clave e ligar uma informação com a outra informação. Eu particularmente decorei, né, como eu estudo, eu decorei a ordem dos sustenidos e decorei a quantidade de sustenidos que cada escala tem. Aí eu só junto as informações. Por exemplo, vamos pegar aqui a escala de Ré. A escala de Ré eu sei que tem 2 sustenidos. Quais são?
eu vou olhar e contar pela ordem dos sustenidos, Fá e Dó. Eu sei que tem 2 sustenidos e eu conto pela ordem dos sustenidos os 2 primeiros sustenidos. É assim que eu faço. Você tem a opção, como eu disse e mostrei anteriormente, de interpretar conforme aparece aqui. Eu olho o meu último sustenido e conto uma nota para cima e eu sei em que escala eu estou. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como de costume, bons estudos e até o próximo vídeo.